Padre Cícero, um nome que ecoa pelas terras do Nordeste, ressoando com fé, milagres e transformação. Nascido em 24 de março de 1844, na humilde cidade de Crato, no Ceará, sua trajetória de vida é um mosaico de devoção, luta e amor pelo povo. De menino pobre a sacerdote fervoroso, de líder espiritual a figura política influente, Padre Cícero é uma lenda viva no coração de milhões de brasileiros. Sua história é entrelaçada com milagres e controvérsias, a criação do município de Juazeiro do Norte e um legado que ultrapassa gerações, fazendo dele um verdadeiro santo do povo nordestino. Venha conhecer a vida e a obra desse homem que transformou sua fé em ações concretas, tornando-se um símbolo eterno de esperança e justiça. Padre Cícero Romão Batista nasceu em 24 de março de 1844, na cidade de Crato, no Ceará. Filho de Joaquim Romão Batista e Joaquina Vicência Romana, cresceram em um ambiente humilde e profundamente religioso. Desde cedo, o pequeno Cícero manifestou uma vocação religiosa e um desejo intenso de ajudar os mais necessitados. Sua infância foi marcada pela piedade e pela devoção, características que moldariam sua vida futura. Em 1860, foi matriculado no colégio do renomado padre Inácio de Souza Rolim, em Cajazeiras, na Paraíba. Aí, pouco demorou, pois a inesperada morte de seu pai, vítima de cólera, em 1862, obrigou-o a interromper os estudos e voltar para junto da mãe e das irmãs solteiras. A morte de seu pai, que era pequeno comerciante no Crato, trouxe sérias dificuldades financeiras à família, de tal sorte que deixou a família em situação delicada. Mas a fé inabalável de Cícero e o apoio de sua mãe, Joaquina Vicência Romana, foram fundamentais para que ele continuasse sua jornada religiosa. Esse triste fato não impediu que, em 1865, Cícero Romão Batista ingressasse no Seminário da Prainha, em Fortaleza, e só o fez graças à ajuda de seu padrinho de crisma, o coronel Antônio Luiz Alves Pequeno. Durante seus anos no seminário, ele se destacou pela sua dedicação e disciplina. Seus estudos foram intensos e abrangentes, cobrindo filosofia, teologia, línguas e outras áreas essenciais para sua formação como padre. Padre Cícero completou seus estudos teológicos em 1870 e foi ordenado sacerdote no mesmo ano. Sua ordenação marcou o início de sua missão pastoral, que seria dedicada à transformação espiritual e social das comunidades que ele viria a servir. Após sua ordenação, Padre Cícero retornou ao Crato e, enquanto o bispo não lhe dava paróquia para administrar, ficou a ensinar latim no Colégio Padre Ibiapina, fundado e dirigido pelo professor José Joaquim Teles Marrocos, seu primo e grande amigo. No Natal de 1871, convidado pelo professor Simeão Correia de Macedo, o padre Cícero visitou pela primeira vez o povoado de Juazeiro, então pertencente à cidade do Crato, e ali celebrou a tradicional Missa do Galo. O padre visitante, então, aos 28 anos, estatura baixa, pele branca, cabelos louros, olhos azuis e voz modulada, impressionou os habitantes do lugar. E a recíproca foi verdadeira. Por isso, decorridos alguns meses, exatamente no dia 11 de abril de 1872, lá estava de volta, com bagagem e família, para fixar residência definitiva no Juazeiro. Em 1872, foi nomeado vigário de Juazeiro do Norte, uma pequena vila na época, que se tornaria o principal cenário de sua atuação pastoral e religiosa. Sua chegada trouxe mudanças significativas para a comunidade, que rapidamente se afeiçoou ao novo padre. Em sua incansável atividade pastoral, pregava o evangelho, aconselhava, dava confissões e visitava a comunidade. Nesse período, ocorreu a Grande Seca no Nordeste brasileiro, 1877-1879. Em breve conquistou a simpatia do povo,
liderando a comunidade e moralizando os costumes de pecado, como os excessos de bebedeira e a prostituição. Sua obra se expandiu e Padre Cícero precisou recrutar mulheres solteiras e viúvas, organizando e exercendo sua autoridade sobre uma irmandade leiga, formada por beatas, que o ajudava nas atividades pastorais. No pequeno aglomerado de casas de Taipa, com uma capelinha erigida pelo primeiro capelão Padre Pedro Ribeiro de Carvalho, em honra a Nossa Senhora das Dores, padroeira do lugar, ele tratou inicialmente de melhorar o aspecto da capelinha, adquirindo várias imagens com as esmolas dadas pelos fiéis. Em 1889, ocorreu um evento que mudaria para sempre a vida de Padre Cícero e a história de Juazeiro do Norte. Durante uma missa, a hóstia que ele ministrava à Beata Maria de Araújo teria se transformado em sangue. Este milagre atraiu a atenção de milhares de fiéis e colocou Juazeiro do Norte no mapa do fervor religioso no Brasil. No entanto, o suposto milagre também despertou a desconfiança da Igreja Católica, que iniciou uma investigação sobre o milagre da hóstia. O caso chegou aos ouvidos do então bispo do Ceará, Dom Joaquim José Vieira, que, a pedido do próprio Padre Cícero, enviou uma comissão especializada para averiguar a procedência dos relatos. Em 13 de outubro de 1891, a comissão encerrou as pesquisas, concluindo que não havia explicação natural para os fatos ocorridos. Insatisfeito com o parecer, entretanto, Dom Joaquim nomeou uma nova comissão para investigar o caso. A segunda comissão concluiu que o fenômeno, longe de miraculoso, havia sido deliberadamente forjado, tratando-se, pois, de embuste. Este segundo parecer acabou por motivar as decisões do bispo sobre o caso, que, com base nele, suspendeu as ordens sacerdotais de Padre Cícero e determinou que Maria de Araújo, que viria a morrer em 1914, fosse enclausurada. Esta decisão não diminuiu a fé do povo em Padre Cícero, que continuou a ser visto como um santo pelos seus seguidores. Em 1898, Padre Cícero foi a Roma, onde se reuniu com o Papa Leão XIII e com membros da congregação do Santo Ofício, conseguindo sua absolvição. No entanto, ao retornar a Juazeiro, a decisão do Vaticano foi revista e Padre Cícero teria sido excomungado. Porém, estudos realizados décadas depois pelo bispo Dom Fernando sugerem que a excomunhão não chegou a ser aplicada de fato. O próprio Papa Bento XVI, quando era cardeal, encomendou no ano de 2001 estudos e análises para debater no Vaticano a possibilidade de ser feita a reabilitação. No dia 31 de maio de 2006, Dom Fernando conduziu uma comitiva de religiosos, políticos e fiéis, e também enviou ao Vaticano a documentação técnica para a abertura do processo de reabilitação do Padre Cícero. Em 13 de dezembro de 2015, Padre Cícero recebeu perdão da Igreja Católica. Mesmo afastado das funções eclesiásticas, Padre Cícero manteve uma forte influência sobre a comunidade de Juazeiro do Norte. Graças à liderança e influência de Padre Cícero, Juazeiro do Norte se desenvolveu rapidamente. Ele incentivou a construção de escolas, hospitais, igrejas e obras de infraestrutura, transformando a vila em um importante centro urbano do Nordeste. Em 1911, Juazeiro do Norte foi oficialmente elevado à categoria de município. Ele começou a se envolver na política, tornando-se uma figura central na defesa dos direitos dos mais pobres e na luta contra as injustiças sociais. Em 1911, foi eleito prefeito de Juazeiro do Norte, sendo que a sua atuação política foi marcada por um forte senso de justiça e caridade. Apesar de algumas tentativas acadêmicas de relacioná-lo ao comunismo e, mais tarde, com a teologia da libertação, o padre Cícero Romão era profundamente anticomunista e apegava-se à doutrina católica para justificar sua posição.
Numa entrevista concedida em 1931, afirmou: "O comunismo foi fundado pelo demônio. Lúcifer é o seu nome, e a disseminação de sua doutrina é a guerra do diabo contra Deus. Conheço o comunismo e sei que é diabólico. É a continuação da guerra dos anjos maus contra o Criador e seus filhos." Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, era devoto de Padre Cícero e respeitava as suas crenças e conselhos. Os dois se encontraram uma única vez, em Juazeiro do Norte, em 1926. O convite teria sido feito por Floro Bartolomeu sem que Padre Cícero soubesse. Ao chegarem em Juazeiro, Lampião e os 49 cangaceiros que o acompanhavam ouviram Padre Cícero aconselhá-los a abandonar o cangaço. Ao longo dos anos, Padre Cícero conquistou o amor e a devoção do povo nordestino. Conhecido carinhosamente como Padim Cisso, ele era visto como um protetor e intercessor junto a Deus. Sua imagem estava presente em milhares de lares, e suas palavras de fé e esperança ecoavam por toda a região. Romarias e peregrinações a Juazeiro do Norte tornaram-se comuns, com milhares de fiéis visitando o local todos os anos para prestar homenagens a Padre Cícero. Padre Cícero faleceu em 20 de julho de 1934, aos 90 anos, em Juazeiro do Norte. Sua morte foi sentida profundamente pelo povo, que o considerava um verdadeiro santo. Até hoje, sua memória é reverenciada, e ele continua a ser uma figura central na cultura e na fé nordestina. O legado de Padre Cícero transcende sua vida e obra. Ele é lembrado não apenas como um líder religioso, mas também como um defensor dos pobres e marginalizados, um promotor da justiça social e um símbolo de esperança para milhões de nordestinos. Suas contribuições para o desenvolvimento de Juazeiro do Norte e seu impacto na vida de tantas pessoas garantem que sua memória permanecerá viva por muitas gerações. No dia 20 de agosto de 2022, durante uma missa realizada no Largo da Capela do Socorro, em Juazeiro do Norte, o bispo de Crato, Dom Magnus Henrique Lopes, afirmou que recebera da congregação para a causa dos santos o Nihil Obstat, datado de 24 de junho de 2022, para dar início ao processo de beatificação de Padre Cícero, agora intitulado Servo de Deus. Em 30 de novembro, deu-se início à fase diocesana do processo. O postulador desta causa é o Dr. Paolo Villota. Padre Cícero, fundador da cidade de Juazeiro do Norte, amado pelo povo, inocentado pelo tempo, a sua memória permanecerá para sempre. Assim acontecer a todos aqueles que fazem a vontade de Deus.